Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Corações ao Alto. Hoje vamos falar sobre o sétimo capítulo do livro Deuses Feridos. Então, a gente está vendo os 7 pecados capitais, associando a 7 anseios do coração humano com 7 remédios, que são as virtudes celestiais. E só fazendo uma mini recapitulação, né, para vocês, o que nós já vimos aqui no Clube do Livro, ou seja, esses encontros mensais sobre as virtudes. Já vimos sobre a humildade e o orgulho, a bondade e a inveja, a paciência e a ira. Hoje estamos vendo a diligência e a preguiça. As próximas 3 aulas, eu espero que vocês estejam aqui comigo também, será sobre a generosidade e caridade contra a avareza, a temperança contra a gula e a castidade contra a luxúria. Então, assim a gente vai concluir os 7 pecados capitais com base nesse livro aqui, tá bom? Que, enfim, foi um livro muito legal, assim, para a gente fazer essa relação, né? De que qual que é o fundamento, então, desse livro, para quem tá caindo de paraquedas, é que o homem, ele tem 7 anseios dentro do coração dele, principais, e a distorção desses anseios faz com que caiamos nos 7 pecados capitais. E para a gente realmente saciar o anseio da forma correta, da forma que realmente vai nos trazer a plenitude e a divinização, ou seja, sede perfeitos como Deus é perfeito, são através das virtudes celestiais. E hoje a virtude que nós vamos falar é a diligência como um remédio contra a preguiça, que é o meio de satisfação do anseio divino pela paz. E quando eu li a introdução do livro, né, antes de pensar em fazer esse clube do livro, eu achei genial, porque eu falei, realmente, a pessoa preguiçosa, ela evita conflitos, né? Ela pode querer o caminho mais fácil, etc., porque ela quer já saborear uma pazinha, né? Ela quer saborear um gostinho de tranquilidade, né? De não quero problema, quero ficar na minha, né? Eu não vou me complicar, não vou me comprometer, porque no fundo ela tá querendo uma paz. Mas esse não vai ser o caminho que ela vai encontrar paz de verdade. No fundo, isso vai ser prejudicial para a própria alma dela, porque é um vício. E um vício, quando ele é alimentado, ele nunca vai ser o remédio para aquele anseio que ela está buscando. Então, é isso que nós vamos ver hoje, né? Por isso que eu achei genial essa tese do livro, porque é uma forma da gente conhecer nossa natureza. E aí, gente, então qual vai ser a estrutura dessa aula? Eu adoro falar estrutura para vocês saberem mais ou menos o que a gente vai falar nessa 1 hora de aula. Eu espero que vocês fiquem aqui até o final e eu espero que vocês tomem nota, né? Seja notas do celular, seja, enfim, num caderninho, porque vocês podem ter bons insights para depois trabalhar em oração, trabalhar em direção espiritual, para depois pegarem algum livro e se aprofundarem no assunto, porque nós estamos juntas nesse caminho, né? Nessa trilha pelas virtudes e para a gente ir cada vez se aprimorando e chegando mais perto do amor de Deus. Então, a estrutura da aula. Primeiro, eu faço aquele exame de consciência, eu faço umas perguntinhas para ver se o calo tá apertando aí em vocês, se a carapuça vai servir. Depois, eu vou falar sobre o que é esse anseio pela paz, esse anseio, né, da alma humana pela paz. Depois, eu vou falar o que consiste a preguiça, o que é a preguiça exatamente, o que é o pecado da preguiça, o pecado capital. Depois, quais são as manifestações da preguiça, como ela se manifesta na nossa vida. Depois, o remédio da diligência. E, por fim, como conquistar essa diligência que vai nos fazer fugir da preguiça, vai nos fazer ter essa virtude heróica e realmente progredir na vida espiritual. E eu sei que esse tema é um tema muito importante, muito procurado, porque quando eu fui fazer uma certa pesquisa assim para desenvolver o Devocionário Planner ano passado, as queixas que eu mais ouvi foi inconstância na oração. Né? Eu começo um propósito, começo um livro espiritual e não progrido. E aí você vai ver pela aula de hoje que muito provavelmente isso está atrelado a esse vício da preguiça. Então é muito bom a gente conseguir identificar a raiz do problema para poder melhorar, né? Para poder evoluir.
Então, se a gente ficar perdido, não sei de onde está vindo essa minha falta de progresso, aí fica muito mais difícil o nosso trabalho, né? Nosso empenho. A gente vai correr, 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 mas fora do caminho, como dizia Santo Agostinho, né? Essa frase é tão boa. Bom, e aí, é, então, só um recadinho também, no link na descrição do vídeo, eu coloquei já os interessados na pré-venda do Devocionário Diário, que vai ser o livrinho. A gente vai dar uma condição especial para quem tiver inscrito nessa lista, que vai ser frete grátis. Então, a gente vai fazer uma semana de frete grátis para o Devocionário Diário, que vai ser o nosso livrinho de orações Pocket, sem o planner, né? Só o livrinho de orações. Vai ser muito completo. Eu tô amando, tô amando. Estamos finalizando já. Então, já cliquem ali no link da descrição do vídeo, já deixem seus dados que vocês vão receber as informações da pré-venda para não ficar de fora, né? Muita gente ficou de fora desse aqui. Então vamos lá. Eu vou fazer umas perguntinhas e você vai pensando aí na sua consciência se isso acontece com você, tá bom? Bom, você faz propósitos, começa bem e depois fica inconstante e perde o vigor do começo. Você está sempre dando desculpas de que não tem tempo. Você costuma adiar o que é mais difícil. Você não para quieto na oração. Então, você tá na oração, você vê o celular. Você tá na oração, você começa a pensar na morte da bezerra. Você tá na oração, aí você lembra de mandar mensagem pra alguém. Aí você tá na oração, você não para quieto, você não estabiliza. Você está sempre pensando em alguma compensação social. Então, você está no seu trabalho, você pensa, não, mas depois, né, vou sair com fulano, aí final de semana, já tem que marcar o final de semana, já tem que marcar as férias, já tem que marcar a aposentadoria. Você está sempre pensando numa forma de escapar do seu dever. E dos pensamentos, né, dos deveres, das dificuldades, do que está parecendo mais difícil naquele momento. Depois, você gosta de arranjar justificativas e desculpas para não cumprir o seu dever. Então eu me programei hoje a fazer isso, mas olha, tá frio. Ah, é porque tá calor. É porque fulano não me respondeu, porque eu tô com dor de cabeça, porque, enfim, você gosta de arranjar justificativas. E às vezes nem são reais. Você não se planeja, ou seja, você não se planeja direito. Então, aquele rascunho de traçar uma rotina nunca sai do papel. Depois, você sempre quer dar um jeitinho para você não se complicar. Então, alguém está te pedindo uma coisa, se você puder delegar para outra, melhor, né? Você não quer se complicar. Você quer passar para outra pessoa, ou você quer dizer que não vai conseguir, enfim, você dá um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro. Você tá sempre caindo no ativismo de fazer 1000 coisas. Eu não posso, porque eu tenho 1000 coisas para fazer. Gente, essa frase é muito comum, né? Então, olha, eu queria ver se você pode ajudar num trabalho social, ou olha, o seu avô tá doente, você pode visitá-lo no hospital. Aí é que eu tô cheia de coisas. Ou então a gente responde, né? Alguém fala, nossa, eu tô tão corrida, tô sempre corrida, né? Uma pessoa que tá sempre corrida esconde uma certa preguiça. A gente vai tudo falar por quê, tá? Nessa aula. Então não se exaltem muito. Depois, você costuma fazer as coisas por inércia, sem intencionalidade. Então você vê que tem alguma coisa difícil, você fala, não, já já passa, essa é uma fase, já já passa. Aí você vai enrolando. A famosa jogar a poeira para baixo do tapete. Você tem muita falta de pontualidade. Então, não só para, sei lá, chegar na missa do domingo, você se atrasa, mas chegar no trabalho, você se atrasa para algum compromisso que você tem, você fala, desculpa, eu tô chegando em 5, tô chegando em 5, né? Se você tem recorrentemente falta de pontualidade, isso também é um motivo de preguiça, né? Você custa começar as coisas difíceis, você enrola. Então você fala, olha, 9 horas, né, eu vou começar o meu trabalho. Aí você fala, não, gente, deixa eu só tomar uma aguinha. Ai, gente, deixa eu só, né, comer uma frutinha. Ai, deixa eu só mandar uma mensagem. Deixa eu só não sei o quê. Deixa eu só pegar um chazinho aqui, não sei o quê. E aí você vai enrolando. Você não começa no horário que você tinha que começar. Depois, você encara o trabalho como um fardo. Ou seja, você está trabalhando, aí você olha o relógio, aí você se distrai, você pega o celular, você quer pequenas compensaçõezinhas, porque aquilo tá difícil, tá custoso. Você, quando vem alguém e quer conversar com você, olha, então, eu tô precisando de um conselho. Aí você, puxa vida, aí você pensa assim, meu Deus, eu não vou me complicar, né? Não vou me envolver
Se eu escutar demais isso daí, eu sei que eu vou embora 10 da noite, melhor não ajudar a pessoa, falar que eu tenho algum compromisso e sair pela tangente, né? Depois, se vemos algum problema na empresa ou em casa, tentamos abafar nossa consciência e não dar o peso que aquilo tem. Depois, se você muda de rotina toda hora, então você faz um plano de oração, muda. Você começa um livro, muda. Você começa a fazer um curso de catecismo, muda. Você está sempre procurando métodos diferentes, coisas diferentes, né? Para, enfim, dar aquela arejada de novidade, aquele ar de novidade. Isso esconde a preguiça. Você deixa as coisas para a última hora. Gente, tá vendo como a lista é longa? Não, haja criatividade, assim, é uma lista longa, mas tá acabando. Você deixa as coisas para a última hora, ou seja, você vive sempre no perigo, né? Ah, bom, então eu tô avisando de última hora, eu tô decidindo de última hora, eu tô sempre fazendo as coisas no prazo, no último prazo, né? Isso aí é muito comum na vida de estudante, a gente entrega o trabalho no prazo, entrega o TCC no prazo, tudo é sempre um sufoco, né? Você passa sufoco. Depois, gente, olha que engraçado, meu Deus, parece que tá me descrevendo. A gente tá todo mundo um pouco se descrevendo. Eu vou falar da procrastinação também nessa aula. Você vê a história dos santos, você vê um filme de São Felipe Neri, de Santa Bernadette, que eu já recomendei aqui. Aí você fala, nossa, lindo, mas não é pra mim, né? Nossa Senhora, né? Olha o que que ela fazia, olha os sofrimentos, pra que tudo isso, né? Você fala, não. Você gera até uma certa tristeza. Você fala, isso daí é inalcançável, vou ficar na minha. Depois, você enxerga seus defeitos, mas sente uma apatia para lutar contra eles. Então você tá olhando o que eu tô falando sobre a preguiça e fala assim: caraca, gente, o meu sobrenome é preguiça, né? Mas aí você fala, ah, gente, mas também não sou tão ruim assim, né? Ah, eu faço as coisas direitinho, eu vou na missa, eu confesso. Tipo, tá bom, né? E eu vou falar uma coisa meio forte agora, que, enfim, nem tava nessas leituras, mas eu fiquei meditando. Que o preguiçoso é aquela pessoa que meio que se contenta com o purgatório. Então a pessoa que uou, pegou pesado, mas é verdade. Então é aquela pessoa que fala: "Não, assim, tudo bem, não é que eu vou ser santo, mas vai, se eu morrer sem pecado mortal, já tá bom, porque uma hora eu vou ser salva, né. Purgatório, se você entrou, tem muito sofrimento, é um lugar horroroso, mas eu já tenho a garantia da salvação, né". Então essa é assim, a cara da pessoa preguiçosa, que se deixa levar por essa moleza e fala: "Ai, acho que não vale a pena sofrer, né, não vale a pena ir até o final na luta". E aí, né, última pergunta, você é aquela pessoa que vive um conjunto de omissões? Então você se omite na educação religiosa dos filhos, você se omite em conversar sobre Deus com as pessoas, você tem muito respeito humano, você fala assim: "Ai não, melhor eu nem puxar esse assunto, né, sobre sei lá qual assunto que você queira falar, ideologia, porque, né, não vou entrar também no vespeiro, né, melhor não falar nada, melhor deixar as pessoas no erro", né. Ou então você sabe que você precisa estudar mais, você sabe que você ainda não encontrou o certo, assim, a todas as respostas às indagações, mas você se acomoda. Você se omite nas obras de misericórdia. Então alguém fala: "Olha, a gente está precisando disso", né, alguém manda um pedido de oração no grupo, né. Então agora há pouco a Simone pediu orações, né, porque ela perdeu o filho dela, se vocês puderem também rezar, por favor, o bebezinho dela. E aí você passa reto na mensagem, né. A pessoa preguiçosa, ela vai ser aquela pessoa que vai atolar, as pessoas pedem a atenção dela, pedem oração e ela tipo: "Ah, tá", sabe, vai passando. Ou seja, você tá vivendo uma vida de omissões, tá. Então, o que que acontece? Se a carapuça serviu, você tá no lugar certo. Vamos juntas estudar sobre a preguiça. Por quê? Porque quando Deus nos dá luzes para enxergar os nossos defeitos, ele também vai dar as graças para lutarmos contra esse defeito. A gente não pode cair naquele ativismo que eu falei na primeira aula, né? Aquela primeira aula de introdução. A gente não pode cair naquela coisa de que, bom, eu vou fazer pelos meus braços, né? Eu vou carregar esse pecado e eu vou lutar. Calma. Primeiro de tudo, você tem que pensar que Deus quer que você vença a preguiça. Ele está interessado nisso. E como ele é todo poderoso, ele vai te dar as graças para você conseguir. Mas o que que precisa para isso? A humildade. Então, humildemente, já peçamos a Deus, Senhor, abra meus olhos,
abra meus ouvidos, abra meu coração, me dê uma força de vontade para eu perseguir, né, nessa luta, para eu perseverar nessa luta contra a preguiça, porque eu quero te amar de verdade e eu quero te amar de todo o meu coração. Então lembrem que um dos mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né, com todas as nossas forças, todo o nosso coração, toda a nossa inteligência. Isso é bíblico, né? Isso está nos evangelhos. Como devemos amar a Deus? Com todas as nossos sentidos, nossas disposições. Será que eu tenho essa garra de falar, nossa, eu amo a Deus assim com todas os minhas fibras, né? Então, se a gente acha que não está bem assim, é porque Deus está chamando, nos convidando para endireitar o navio, para a gente ir para o lugar certo, né? Para o farol certo, não ficar assim à deriva, vai, não vai e tal. Bom, então vamos lá. O que o autor, né, o Gregory Popcat, ele vai dizer nesse livro? Ele começa explicando que todo ser humano tem um anseio pela paz. E é justamente por isso que nós vemos em alguns trechos do Evangelho que Jesus nos chama, né, nos convida a uma paz que o mundo não dá. Então veja, em Mateus tem aquela frase bem conhecida: Vinde a mim todos os que estão aflitos e eu vos aliviarei. Porque sou manso e humilde de coração e acharei repouso para vossas almas. Então, todo ser humano, todo o coração humano foi feito para desejar o quê? A paz, o repouso para vossas almas. Então, Deus está prometendo algo que ele sabe que as pessoas buscam. E ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Ou seja, quem está junto de Deus não sente aquela agitação, aquela tristeza. Sente o quê? Serenidade, sente paz. Então todo mundo tem tantas músicas que falam sobre isso, né? Eu lembrei aquela música que eu tocava muito quando eu era jovem, que falava: o que eu quero é sossego. Então, assim, falei, gente, todo mundo quer sossego, né? Todo mundo quer sombra e água fresca. É algo natural do homem ter um momento, querer um momento de paz. É parte do nosso anseio do coração. E aí, em João, você vai ler: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Ele dá a paz. Ele não fala, eu vou dar, ele nos dá, ele já nos oferece. Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, ele não vai dar aquela coisa de sombra e água fresca, né? Você vai ter uma vida sem dificuldades. Essa é a promessa, são as promessas de Satanás, são as promessas do mundo. Olha, não precisa se complicar, fica na sua, né? Deita na rede, fica vendo a vida passar, né? Não precisa ser protagonista da sua história, é só você ficar na janelinha que já tá ótimo, né? É só você não fazer mal a ninguém que já tá ótimo, né? Isso são inspirações do inimigo. Agora Deus fala: eu não vou dar a paz que o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração, nem se atemorize. Né? Não, com Deus, você não precisa perturbar o seu coração. Ele vai te dar uma paz que vem de Deus. E eu amo aquele discurso da última ceia, que tem muito bem descrito em São João. Eu sempre falo para vocês lerem e meditarem, que é uma coisa mais linda do mundo. E ele diz, né, depois de muito discurso, um longo discurso, que é o último encontro dele com os discípulos e os apóstolos, ele fala: Disse-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim. Ou seja, tudo que eu ensinei, tudo que eu catequizei, todos os milagres, tudo foi o quê? Para que vocês tenham a paz em mim. No mundo haveis de ter aflições. Coragem, eu venci o mundo. Olha que lindo, olha que profundo, né? Então, o autor vai dizer assim: que esse anseio ele tem aquela raiz no que a gente falou na última aula, naquela união original entre Deus e a raça humana. Ou seja, é aquele estado pré-queda, pré-pecado original. Então, nós temos aquela memória que eu expliquei, né, que é um conceito de Santo Agostinho. A gente tem aquela memória inconsciente do ato da nossa criação. E no ato da nossa criação, né, antes do pecado original, antes do pecado da desobediência, nós vivíamos em plena paz. Né? Então, todo o coração relembra essa união original com Deus, que era uma união que trazia paz, né? Que era uma união antes do caos, antes do conflito, antes das guerras, antes das brigas, era uma paz. Né? E é engraçado, né? Porque há pouco tempo, agora passou a moda, né? Mas pouco tempo, uns 15 anos atrás, era famosa aquela coisa de Miss Universo. O que você quer? A paz mundial. Né? Então todo mundo quer a paz mundial. Mas a paz mundial, né, a paz que nós desejamos, não é
A paz que é a ausência de conflitos ou guerras. Então você pode falar, bom, se o mundo todo tiver sem guerras, sem brigas, meu coração ainda pode estar em guerra comigo mesma. E é isso que Santo Agostinho fala. Que linda essa frase. Do que adianta a paz no mundo se estamos em guerra contra nós mesmos? Ou seja, a maior luta, o maior combate é esse combate que a gente trava no nosso coração entre fazer o bem que não quero e evitar o mal que quero. Né? Aquela coisa, aquela frase de São Paulo. E aí é que vem, né? Qual que é então a verdadeira paz? A verdadeira paz, ela vai requerer trabalho, ela vai requerer um esforço árduo, porque se nos deixarmos conduzir pela inércia, nós só vamos acumular mais trabalho para nós, mais problemas. Como eu disse, jogando a poeira para baixo do tapete. Se eu for evitando conflitos, né? Se eu for trocando de assunto, se eu for evitando o mais difícil, eu vou acabar criando uma montanha gigante. Eu vou cair numa tristeza, num desespero e muitas vezes vou cair na depressão. Porque eu não enfrentei o que eu precisava enfrentar no momento que Deus me chamou, no momento que Ele estava pronto para me dar aquela graça. E aí, a verdadeira paz, então, exige um comprometimento, um esforço constante. Aquela famosa frase de Santo Agostinho: a paz é a tranquilidade na ordem. E quem aqui sabe que precisa da virtude da ordem, sabe que é uma virtude que se conquista a duras penas. Parece que você vai viver lutando contra a desordem. Porque daí você arruma uma gaveta, aí depois você tem que arrumar outra coisa, aí depois você tem que arrumar você mesma, aí depois você tem que arrumar os seus horários, depois você tem que arrumar o seu trabalho, você tem que arrumar a sua família. Enfim, é um trabalho que não cessa. Né? Mas você enfrentando esse trabalho e não negligenciando ou sufocando com desculpas, aí você vai experimentar essa paz, né? Que diz Santo Agostinho. E aí, como que a preguiça, então, vai frustrar nossa habilidade de satisfazer o anseio divino pela paz? E olha que forte, né? Nesse livro, Deuses Feridos, ele fala uma frase forte. Ele fala que a preguiça é uma paz falsificada por Satanás. Ou seja, é diferente da paz que é a harmonia que existe depois de que um problema foi resolvido, ponderado diante de Deus, né? De você arregaçar as mangas e ter se unido mais com Deus. A preguiça, então, é uma tentativa de eliminar tensão ou conflito ou complicações. E aí é que tá. Nós queremos, então, provar o fruto da paz, mas não queremos o sacrifício para conquistá-la. A gente quer experimentar. Por isso que a gente vai falar aqui mais, né, sobre que a assídia, ela é muito ligada aos prazeres sensíveis. Você quer sensações, né? Tem às vezes também muita relação com a sensualidade, que aqui no livro da Beata Conchita ela vai falar sobre isso. Que é fácil um preguiçoso cair na gula, cair na luxúria, porque ele quer aquele saborzinho, né? Ele quer aquela facilidade sem o esforço. E aí, então, agora a gente passa para a terceira parte da aula, que é a definição de preguiça. Então, até aqui ficou claro, né, que o coração humano deseja paz, mas a paz não é necessariamente, né, ausência de conflitos, a ausência de problemas. Pelo contrário, a paz é um fruto de um problema que você conseguiu resolver. Porque pensa, se você tem um problema lá, vai estar sempre aquela luzinha piscando. Olha, você ainda não resolveu tal coisa, você ainda não resolveu tal coisa. Então, por mais que você esteja num momento de descanso, vamos supor, você parou para ver um filme, você não vai encontrar paz naquele momento se você tiver deixado um monte de pendências na sua cabeça. Ou então, nossa, eu deveria estar estudando, mas eu tô vendo aqui um filme. Isso não vai te trazer uma paz, né? Você, na verdade, está se enganando. E aí, a terceira parte da aula, então, é a definição de preguiça. Bom, então a preguiça, né, tem um autor muito bom que alguns livros da Cultura de Livros, a Cultura de Livros editou para português, que chama Joseph Pieper. Ele é muito bom. E ele vai dizer o seguinte: a preguiça significa, antes de mais nada, que o homem renuncie à altura de sua dignidade. Não quer ser aquilo que Deus quer que ele seja. Então é por isso que esse livro é tão bom, porque é tão didático, porque o autor vai falar: olha, nós fomos chamados a ser deuses, né? Como deuses, no sentido de somos chamados à santidade, à perfeição. Deus nos criou para sermos a imagem e semelhança de Deus. Vocês lembram? Tá no Gênesis. Porém, somos deuses feridos.
Ou seja, nós não nós não vamos atrás de saciar os desejos do coração humano, mas nós trocamos por migalhas. Então, essa falsa paz que é causada, né, que é buscada pela preguiça, na verdade, são migalhas. Está nem perto da paz que Deus nos promete. Então, ou seja, o homem ele vai, quando ele cai nesse vício da preguiça, né, quando ele se encontra num estado de preguiça, significa que ele está renunciando à sua dignidade. E veja, você pode não ser. Isso aqui é uma luz agora que o Espírito Santo falou. Você pode ser uma pessoa extremamente diligente no seu trabalho. Isso não significa que você não é preguiçoso. Significa que em um campo você é muito bom e você não enxerga preguiça. Mas em outros campos você pode enxergar preguiça. Então, assim, não pensa, olha, não, mas eu sou ótima no trabalho, só recebo feedback positivos, eu sou super pontual no trabalho. E na vida espiritual, como é que tá? Né? E na vida em família, como é que tá? E na vida de obras de caridade, como é que tá? E, enfim, na vida de virtudes, né? Na vida de estudos, como é que tá? Então, a gente não pode se enganar. A gente não pode, né? Vai ser até uma tentação da preguiça. Pensar, não, mas no trabalho eu já sou ótima, né? Então tá tudo bem. Pensem nos âmbitos da sua vida, se você não está sendo, em algum âmbito, deixado levar pela preguiça, né? Adiando, não, depois eu faço. Quando eu me aposentar, né, eu levo mais a sério esse negócio de religião, né, de sacramentos. Quando eu tiver um tempo, eu vou ler melhor. Quando não sei o quê, aí você vai só adiando, só criando desculpas e justificativas. Mas enfim, foi só uma digressão porque eu lembrei de mencionar isso. E aí, a preguiça, então, ela vai corroer a grandeza moral do homem, porque o homem foi chamado a uma grandeza, né? Não foi chamado, como eu já falei, a puras satisfações materiais, como os outros seres vivos, mas ele foi chamado para o céu. Né? Ele tem uma grande missão. A preguiça vai te convencer que você não precisa, né, levar tão a sério esse grande chamado. E aí muitos autores, eles vão definir preguiça também como a resistência ao esforço e ao sacrifício. Então, assim, você tem uma resistência. O preguiçoso, ele não tem um ideal de perfeição esforçada, mas ele tem um ideal de facilidade. Mais do que o bem, move-o a vantagem. Então, se eu conseguir um caminho mais curto, eu vou tomar esse caminho. Mesmo que não seja o caminho que Deus está te pedindo, né? Você vai lá e dá o seu jeitinho. Podendo seguir uma linha cômoda, não se esforçará por subir a encosta íngreme do aprimoramento e da perfeição. Lembrando aquela frase também do Evangelho, que a porta do céu é estreita, né? E a porta larga, a porta fácil, é a que conduz à perdição. Ou seja, o preguiçoso quer uma via fácil. E Fulton Sheen, todo mundo lá no story, todo mundo, né? Algumas pessoas lá perguntaram nos meus stories qual é o livro que eu postei hoje do Fulton Sheen. Não sei se vocês já viram esse livro, ele não é tão conhecido. Chama Corações ao Alto. E muito, muito fofo. A minha amiga Joana me deu de aniversário no ano passado. É um livro muito bom, muito profundo. É da editora Molokai. E nesse livro do Fulton Sheen, então, ele vai dizer o quê? Que a preguiça, ela é centrada no ego. Basicamente, a tentativa de fugir das responsabilidades sociais e espirituais na expectativa de que alguém cuide de nós. Nossa, gente, eu amei essa definição. Fulton Sheen é brilhante. Quem quer conhecê-lo melhor, vai agora. Coloca os vídeos no YouTube dele. Assim, ele é uma pessoa maravilhosa, incrível, sem defeitos. Venerável, já é venerável Fulton Sheen, vai ser canonizado se Deus quiser. E Fulton Sheen, ele tem uma linguagem muito próxima a nós, né? Ele era apresentador de TV em Nova York, né? Bispo de Nova York, eu acho, se não me engano. Me corrijam se eu estiver errada. E aí ele fala, no fundo a gente quer que alguém cuide de nós. Ou seja, no fundo a gente espera que alguém faça o trabalho sujo por nós, porque a gente não vai arregaçar as mangas. A gente fala, não, deixa pra alguém, né? Ou então a gente se sente meio sozinho e desesperado, achando que vai ter um salvador que vai lá e vai assumir aquela responsabilidade por nós. E aí o que acontece? Nessa dolorosa renúncia, a pessoa preguiçosa, né, a pessoa que é dominada pela preguiça, ela se destrói. Ela desiste dos ideais e desiste de ser quem ela foi chamada para ser.
Porque cada um de nós só pode realizar-se de verdade na medida em que luta por ajustar-se àquilo que Deus lhe propõe como meta de vida. Então, não adianta você olhar para outra pessoa e falar: "Nossa, eu prefiro o caminho dela que é tão mais fácil". Não, o que Deus está te propondo é a meta, é a sua meta de vida. É aquilo que vai te realizar plenamente, não é a grama do vizinho. Ou porventura, olha essa pergunta. Ou porventura pensamos que Deus, Pai e amor, sabedoria infinita, nos lançou no mundo às cegas, sem ter em sua mente um plano para nós. O preguiçoso, ele não tá nem aí para saber o plano de Deus, ele quer ele mesmo ficar de boa, né? Ficar sem ser incomodado, né? No modo não perturbe. E aí é o que chamamos de ambição da mediocridade. Então, uma alma que é acometida pela preguiça, ela é aquela alma que é a mediocridade, né? Ela quer viver bem, sem exagero, sem esforço, sem loucuras de idealismo, né? Ou seja, eu quero ser um cristão médio, não preciso nem ser, né, um santo, nem também vou ser pecador, porque senão Deus me livre, né? Eu sei o que pode acontecer com a minha alma. E levar o cristianismo a sério nem é nem se cogita isso. E aí, na linguagem clássica cristã, né, se você colocar lá o que é preguiça para São Tomás de Aquino, por exemplo, ele vai dizer o quê? Que a preguiça é uma assídia, né? Ou seja, vem dessa palavra de ácido, é uma tristeza ácida. Então, a preguiça nesse cunho espiritual é aquela tristeza de pensar na virtude, na bondade, no amor a Deus e ao próximo. Você fala, nossa, ai, gente, assim, não vai valer a pena. Tipo assim, não tô na vibe, né? Não tô nessa vibe. Se um dia eu tiver a vibe, legal, né? Se um dia eu sentir vontade, se um dia eu acordar e falar, nossa, agora é a hora, então ótimo, mas agora não é a minha hora. Então, essa assídia, essa tristeza. Deus te aponta um bem que você enxerga como mal. Então, Deus vai lá no seu ouvido e te inspira assim: vai lá ficar mais tempo com a sua filha, né? Vai lá acompanhar, vai lá educar de tal forma, ou então vai lá ajudar o seu colega de trabalho, que ele não tá conseguindo fazer aquilo. Mesmo que você tenha muita coisa para fazer, o seu colega tá precisando da sua ajuda. E aí você fala: não, 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 não. Isso daí não é um bem para mim, isso é um mal, porque eu tenho 1000 coisas para fazer. E aí você vai lá e enfim, abafa o que o Espírito Santo está te falando, abafa a sua consciência. E aí, quando uma pessoa, o que que acontece? Quando uma pessoa ela sente que tá nessa tristeza, né, nessa assídia, ela vai tentar sair dessa assídia, talvez lutando contra a causa da tristeza, ou talvez procurando algo que vai lhe trazer um prazer ou uma alegria. Então, lembra das primeiras perguntinhas que eu fiz? Se você tá num trabalho difícil, você tá pensando assim, gente, tem que acabar logo meu expediente, eu não aguento mais fazer isso. Você não tá encarando o fato de concluí-lo, você quer adiá-lo. Então, você quer essa sensação de prazer, de novo. Né? Você quer que todo dia da semana seja o sextou, entendeu? Nossa, não vejo a hora de chegar sexta-feira. Ou então, você busca compensações. Você tá no trabalho, de repente você quer só dar uma olhadinha no Instagram, dar uma relaxada. Você quer levantar e ir lá no cafezinho, beliscar um biscoitinho. Você quer, sei lá, qualquer coisa. Você quer ouvir a fofoca da mesa do lado, entendeu? Então, isso daí é que a gente tá falando, né? Quem tá nessa assídia, que é essa tristeza, esse torpor que vem da preguiça espiritual, vai querer buscar algo sensorial, né? Sensitivo de prazer ou alegria. E vejam, né, é só você olhar para os conselhos do evangelho, como a gente já viu, que a gente entende o chamado de Deus para ir contra isso, contra essa tristeza. Justamente amar a Deus com todo o coração, com todas as forças, toda a alma, todo o entendimento e amar o próximo como a ti mesmo. Ou seja, a meta é super alta, de modo que a gente não pode se contentar com pouco. E aí, ó, isso é muito interessante. Isso daqui tem no livro do Padre Fausto. Sempre paira sobre os cristãos mornos o que alguém denominou o perigo das coisas boas. Deixar-nos embalar pela satisfação de umas tantas coisas boas que fazemos, ou seja, eu faço isso, eu faço aquilo, né? Eu ajudo, eu não sei, não sou má, né? Algumas coisas boas que já fazemos para acobertar o vazio de outras tantas coisas boas que não fazemos e que deveríamos fazer.
Então você fala, olha, não precisa rezar todo dia, né? Não precisa rezar o terço todo dia. Eu já vou na missa domingo, né? Já tá bom, né? É aquele pensamento de já faço bom, assim, já faço o básico, o mínimo, já faço o mínimo, então pronto, tá ótimo, não vou me complicar com mais, não quero criar mais problemas para minha vida. Então você acoberta o vazio de outras tantas coisas boas que não fazemos. E aí é bem interessante que nesse livro, então, do Fulton Sheen, ele vai diferenciar a preguiça no domínio físico e no domínio espiritual. Então, vários autores eles vão explicar, olha, existe essa preguiça física que aparece como? Quais vícios, né? Lembrando que a preguiça puxa uma corte de vícios. Aqui, que fala aqui no livro da Beata Conchita. Então, a preguiça física, ela vai assumir um caráter de indolência, moleza, ociosidade, procrastinação, displicência e indiferença. Então, a procrastinação é essa coisa, enrola, 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 e parece que o corpo não tem um corpo, sabe, de prontidão, um corpo de obediência. É um corpo que vai procrastinando e vai, né, postergando. E como enfermidade espiritual, a preguiça assume formas de aversão ao que é espiritual, né? Tibieza nas orações, desprezo pela autodisciplina. Então você já ouviu falar que precisa rezar o terço, que vai fazer muito bem para você? Você já ouviu falar que é importante fazer um exame de consciência diário? Você já ouviu falar que é bom fazer uma leitura espiritual, né, para nutrir sua alma, ler o evangelho e tarará, tarará, que tem todas as aulas lá no canal. Tem mais de 45 aulas já no canal. Tudo isso tá lá, né? Você sabe que é bom, mas você até hoje não implementou na sua vida, né? Você não falou, não, calma, então que horário que eu vou rezar o terço, né? Ou que horário que eu vou ler um pouquinho da Bíblia. Você ainda não deu esse passo, né? Você despreza essa autodisciplina. Vai empurrando com a barriga. É muito bom que tem umas expressões que só dá para falar em português, né? Você vai empurrando com a barriga. Você dá desculpas para não rezar. Você distrai toda hora na oração. Então parece que você não progride, mas não é nem que parece, não vai progredir mesmo. Né? Nesse estado de alma, a gente não vai progredir, até vai regredir em certos casos. E essa seria uma enfermidade espiritual, da preguiça espiritual. E aí, o que acontece? Então, antes da gente falar das manifestações da preguiça, o que acontece? Essa frase do livro Deuses Feridos. A preguiça, então. Ai, meu Deus. Gente, reza uma Ave Maria que tá tendo uma obra aqui em cima, a gente não consegue convencê-los a dar uma esperadinha. Se vocês puderem se unir comigo em oração para não fazer esse barulho. Então, o que o Gregory vai falar no livro? A preguiça nos separa do chamado de Deus à divinização, porque nos impede de perguntar a Deus o que ele gostaria que fizéssemos, seja por um descaso completo com a vontade de Deus, seja porque temos medo de que, se perguntarmos, talvez ele realmente nos dê uma resposta que não estejamos empenhados em fazer. E quando somos confrontados com ameaças à nossa paz, ou seja, vou sair da minha zona de conforto, ao invés de exercermos a diligência, normalmente abafamos a nossa consciência. E aí serão várias as manifestações da preguiça. Eu vou resumir, tá bom? E aí é interessante, ele vai perguntar assim no livro, olha que legal. Quando vocês se identificaram com as perguntas que eu fiz no começo, ele vai falar: por que será, então, que nós nos identificamos tanto com esse vício da preguiça? Será que é porque nós somos pessoas más? Ele fala: não, não é isso, né? Não é que vocês são pessoas más, não é que a gente é mal, né, nesse sentido. Mas nós ficamos indiferentes diante da necessidade do próximo, dos deveres, porque desejamos curtir essa paz, né? E dizemos a nós mesmos que a paz assim não é possível. A paz que Deus promete não é possível, nem vale a pena o esforço. E por isso nos conformamos com o silêncio, né? Ou seja, nós vamos escapando de mansinho. Bom, em primeiro lugar, né, uma manifestação da preguiça. É uma habilidade, né? Quando temos aquela habilidade, o engenho e uma arte de se desculpar ou se justificar. E todo mundo que tá escrevendo aqui, nossa, eu sou preguiçosa, ai, que triste, nossa senhora, por onde eu começo? Gente, não entrem no desespero, porque lembra do que eu falei. Vocês estão recebendo luzes de Deus e Deus quer que vocês vençam isso.
Então vocês têm que contar com a graça, né? A gente nunca pode pensar eu comigo mesma. É eu mais Deus. E aí vocês conseguem o infinito, vocês conseguem o máximo, né? Além das montanhas. Não se desesperem, tá bom, gente? Depois vocês vão ver essa aula, tomar notas, enfim. Então, a primeira manifestação é essa habilidade de se justificar e se desculpar. Você vai criando narrativas para você mesma que justifiquem a sua inércia. 2, existe uma máscara da atividade. Isso daí é muito interessante. Porque a gente fala que o preguiçoso é aquele cara, sabe, aquele cara molengo. Não, não é só isso. Uma pessoa que é muito ativa, que fala que tem mil coisas, mil coisas, mil coisas, que vai pulando de galho em galho, ela mascara essa preguiça. E aí, o fato de ter o dia atulhado de ocupações e tarefas e agitado pela correria pode ser um grande álibi da preguiça. Ou seja, homens e mulheres desse estilo não são diligentes. Eles não têm a virtude da diligência, são apenas agitados. Olha a diferença. Não significa que você é diligente, que você não é preguiçoso, mas você é agitado. E não percebem que por trás do seu vai e vem descontrolado e fatigante, estão sendo atacados por uma forma perniciosa de preguiça, a preguiça mental. Ou seja, não para meditar, não para respirar, não para avaliar, você só vai fazendo. E ao contrário, uma pessoa apaixonada, né, que quer fazer a vontade de Deus, ela cria tempo, inventa, multiplica e encontra tempo para estar com quem ama, né, que é o próprio Deus. Terceira manifestação, a manifestação da ordem defensiva. O que seria essa ordem defensiva? Você se defende com o slogan da ordem. Então eu não posso, porque meu dia está milimetricamente pensado, milimetricamente organizado, e eu não vou deixar de ser uma pessoa organizada porque tem alguém precisando da minha ajuda, porque tem um dever de caridade que vem à frente. Então o que acontece? Ela não tolera que nada interfira nos planos que traçaram. Isso esconde o quê? Um egoísmo e uma comodidade em manter o status quo ali. Quarta manifestação. Manifestação do cansaço. Então você fala, não, eu tô cansada, agora não, né? Deixa eu esperar ter mais energia. E aí o que acontece? A pessoa que vive reclamando por tudo e por nada. Então nada tá bom, né? A pessoa é insatisfeita. É um cansaço que invade os que cumprem os deveres de má vontade sem amor. É aquela coisa que é uma fadiga da alma, né? Uma pessoa fala, não, eu tô cansada. No fundo, não é o cansaço. Porque você já viu tantas almas que poderiam ter mil justificativas para dizer que estão cansadas e seguem fazendo por amor. Então, no fundo, não é um cansaço físico, mas um cansaço de alma. A máscara caiu. Depois, a máscara do momento ideal. E aí, isso é muito interessante. Tem uma frase de São José Maria que ele vai falar assim: agora, ou seja, se te pedem alguma coisa, se Deus está te pedindo alguma coisa, alguma entrega, né, algum serviço, você fala, não é o momento ideal, assim, sabe? Quando eu tiver disposição, quando eu tiver dinheiro, quando eu for mais virtuosa. E São José Maria fala, agora. Acontece, porém, que o tempo real se chama sempre agora. Quem adia, recusa. O tempo ideal, um momento realmente bom, não chega jamais para o preguiçoso. Então, uma pessoa preguiçosa nunca vai olhar o momento e vai falar, nossa, esse é o momento ideal. Eu estava até falando, né, esse assunto de abertura à vida, por exemplo. Tem muita gente que fala assim, nossa, não é o momento. Não é o momento. Sim, calma, né? Deixa eu me terminar todos os meus cursos de MBA, blá, 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 LLM, blá, blá, blá. E aí eu posso pensar, né, em ter algum filho, ter meio filho, ter um pet. Brincadeira, gente. Mas assim, nunca vai chegar. Então, para a pessoa que não quer enxergar aquilo, né, como um bem, a pessoa que não para pensar, Deus, o Senhor acha que esse é o momento, né? A pessoa que quer abafar a consciência de perguntar, de sequer perguntar para Deus, porque tá com medo da resposta, esse momento nunca vai chegar para a pessoa que tá nessa assídia, né? Nessa preguiça, nessa moleza, nunca vai chegar.
Então, assim, olha, o que que você acha de agora você levar um pouquinho mais a sério sua vida de oração? Mas agora eu tô prestes a ser promovida no trabalho, impossível, né? Mas agora, como que eu vou, né, abraçar isso daqui que o pessoal da minha catequese está pedindo, né? O que que eu faço que o meu marido tá pedindo mais tempo para conversar com ele? Eu não tenho tempo, né? Eu tô aqui todo dia na correria com as crianças, enfim. O momento não chega jamais para preguiçoso. Muito forte isso daí, né? E aí, olha só, uma grande parte da nossa vida se evapora em desejos irrealizados, porque a preguiça faz confundir o tempo propício com o tempo cômodo. Olha só, a gente pensa que o tempo tem que ser cômodo, ou seja, tem que se adequar ao nosso esqueminha, em vez de pensar que é o tempo propício. E olha que lindo, né? Nesse livro ele vai falar que o tempo que Deus te pede é o tempo que ele vai te dar a graça para você fazer aquilo. Ou seja, ele está te chamando para você ser um canal de graça com o seu sim. Por isso que a diligência é esse amor ao dever, né? E a preguiça foge do dever, quer fugir. Eu achei linda essa frase, né? Quando ele nos inspira um bom desejo, quando acende uma nova luz na nossa alma, esse é o momento para começar. O quanto antes, porque é a hora da graça divina. Olha que lindo isso, eu até botei um coração aqui no papel. Protelar o começo, à espera do momento mais cômodo, é matar oportunidades e garantir esterilidades. Gente, amei. Olha, Tamires, não, amei. Socorro, eu achava meu esposo preguiçoso, mas eu sou mais. Aê! Gente, ela já tá dando uma lição de humildade aqui, ó, assumindo o vício e o marido agradece. O marido agradece que agora você tá aplicando aquele conselho do evangelho de antes de olhar o defeito do outro, olhar para a própria trave no seu olho. Com muita sensatez, São Gregório Magno dizia: quando não queremos fazer oportunamente as coisas que podemos, pouco depois, quando queremos, já não poderemos mais. Olha só que forte. Ou seja, quando Deus te pede, aquele é o momento que Ele está te pedindo, aquele é o momento que você deve realizar, contando com a graça, experimentando. Eu falo assim que a vida, né, de quem é abandonado em Deus é uma vida de muitas aventuras. Porque você tá sempre assim, gente, onde que Deus vai me levar, né? E é bonito pensar isso, que uma vida abandonada, ela tá sempre dizendo sim, sim, né? E aí ela vai experimentando essa paz, né? As pessoas abandonadas são pessoas muito pacíficas, são pessoas tranquilas, são pessoas descomplicadas, né? Que vivem essa virtude da simplicidade que a gente já falou aqui. E aí o Fulton Sheen também vai trazer algumas outras manifestações, que eu vou colocar a título de exemplo, que ele fala, né? Os graus da preguiça. Então, a indolência, que é a execução de um trabalho de forma descurada, né? Ou seja, aquele trabalho que você não vai se orgulhar de ter realizado, mas você só quer fazer para receber o seu salário, para cumprir suas horas, enfim. Isso é indolência. Depois, a procrastinação, ou seja, o adiamento sem fim e a protelação das tarefas para um amanhã que nunca chega, né? Amanhã, amanhã, amanhã. A indiferença, mais uma. O que que é a indiferença, né? Uma manifestação da preguiça que é uma aversão ao esforço, seja de qualquer forma que se apresente. Depois, né, a preguiça espiritual, ela faz com que sejamos negligentes nas obras de piedade. Então a gente pode até rezar, mas a gente reza daquele jeito, né? Tipo, sei lá, não tem fruto nenhum, né? Não tem suco. Depois, atalhos nas orações, né? Ai, deixa eu dar uma encurtadinha, deixa eu rezar de qualquer jeito. Ou negligência nas práticas espirituais. Muitas vezes as distrações, quando buscamos só distrações, não temos foco na oração. Depois, pusilanimidade, quando procurar evitar fazer as coisas que são espiritualmente ou moralmente mais difíceis. Então, esses daqui são alguns exemplos que Fulton Sheen vai dizer. E essa alma fria que cai nessa tibieza, que cai nessa preguiça, nessa assídia, uma hora ela vai deixar de rezar, né? Uma hora que vier a dificuldade, ela vai se revoltar contra Deus, né? Ela vai falar: ai, não, gente, agora estou num deserto espiritual, vou abandonar a nave. E aí, bom, né? Então, é, vamos passando então agora para o remédio. Vocês estão acompanhando? Como que tá? Tá tudo bem? Vamos para os remédios, né, gente? Porque assim, já deu de chorar, né? As lágrimas. Tá todo mundo já no desespero.
com um lenço nos olhos e vamos olhar o que a gente faz com tudo isso, né? Tipo assim, já identifiquei que eu preciso lutar contra a preguiça e o que eu faço. E aí, no livro do Deuses Feridos, ele vai dizer o quê? Quando nos recusamos a ceder à tentação de agir como se fôssemos impotentes, e ao invés disso continuamos com diligência, abrimos o caminho da graça, os canais da graça, pelo qual o Espírito Santo pode operar. Ou seja, nós vamos preparar, pela virtude da diligência, vamos preparar e vamos dar um solo firme, um solo fértil para o Espírito Santo agir. Então, ele vai fazer uma observação importante no livro, que ele fala que a diligência, ela vai ser aquele motor que vai nos manter no caminho. Porque começar é de muitos e terminar é de santos, né? Aquela frase famosa de São José Maria Escrivá. Por quê? A gente se compromete, a gente fala, não, beleza, né? Eu vou rezar. E aí, depois de um mês, não reza mais. Né? Aquelas famosos propósitos de ano novo, que você começa e em março você já nem lembra mais do que você colocou de propósito, de meta. Então, a diligência é aquela virtude que vai nos manter nos trilhos, né? Que vai falar, não, calma, vamos mais um pouco, vamos continuar, vamos ter estabilidade, vamos ter perseverança. E aí, a palavra diligência, né? Ela vem do verbo latino diligere, que significa amar. Tem esse sentido de amar. Quando você ama de verdade, você não ama por um sentimento. Você ama com um espírito de vontade, de força de vontade. E aí, diante dessa preguiça física, o remédio da diligência vai se traduzir em quê? Em trabalho. Então, a gente tem esse conceito de diligência, né? Que você amar, você ter um zelo, ter um cuidado com aquilo. Mas vai se manifestar o quê? Diante da preguiça física, né? Então, assim, você tem uma preguiça de fazer as coisas, aquilo que Fulton falava, por exemplo, a procrastinação, os adiamentos. Você vai ter um remédio da diligência traduzido em trabalho. E se você tem, então, a preguiça espiritual, o seu remédio vai ser o quê? Amor ao sacrifício e a meditação, né? E a oração. E é interessante que o padre Paulo Ricardo, não sei aqui quem já assistiu, ele tem um curso sobre doenças espirituais, que é maravilhoso, vale muito a pena assistir, muito mesmo. E ele fala na aula sobre a preguiça, né, que é essa doença da alma, ele vai dizer que os remédios para luta contra a preguiça, que vai ser essa extensão da diligência, ela vai ser justamente a regra de São Bento, né? Ora et labora. Então, para você manter essa regra de vida e manter, né, o que Deus espera de você para você ascender espiritualmente, você vai ter esses dois âmbitos. Então, no campo físico, esse labora, e no campo espiritual, esse ora. E é interessante porque quando a gente lê no Evangelho aquela passagem de Marta e Maria, que muita gente se identifica como Marta, Jesus vai repreender Marta e fala: Marta, Marta, anda inquieta com tantas coisas e só uma delas é necessária, e Maria escolheu a melhor parte. Então, nesse evangelho, o que diz, né? Que o problema de Marta, Marta, não foi que ela estava trabalhando, né? Porque o trabalho em si não é algo que vai te afastar de Deus. A gente falou na aula de santificação do trabalho. Mas é aquele trabalho que é puro ativismo. Você não para o seu trabalho para contemplar Deus, para oferecer para Deus, né? Você não coloca Deus no seu trabalho, você fica no trabalho por ele mesmo. E aí, como então que esse trabalho vai ser um remédio para a preguiça física? Isso é bem interessante. Então, se você sente que você está um pouco preguiçoso demais, você tem que ter coisa para fazer, meu filho. Então, assim, olha, tá te faltando tarefas, tá te faltando um trabalho levado a cabo, tá te faltando assumir direito o seu trabalho. E quando você coloca Deus nesse trabalho, você tá lutando contra a preguiça. Você não vai mais olhar o seu trabalho como um peso, como uma coisa que, nossa, precisa dar o horário do meu expediente, preciso bater o ponto, meu Deus do céu. Você vai fazer aquilo por amor. E aí você colocando Deus, né, você podendo parar o seu trabalho, rezar um pouquinho e colocar um crucifixo na sua mesa e dar um tom sobrenatural para aquilo, você vai estar se forçando, né, a lutar contra a preguiça.
E aí você vai ver, olha, agora eu tô amando o meu trabalho, não porque ele seja gostosinho, mas porque eu tô oferecendo para Deus, porque eu fui feita para o trabalho, né? Deus me deu dons para trabalhar por ele na vinha, para ele, né? E conquistar graças por esse trabalho. E aí você vai, por exemplo, oferecer aquele trabalho para alguém, você vai tornar toda uma dimensão do trabalho que vai te dar muito mais diligência. E aí você vai manter a constância. Quando você faz por gosto, você desiste, né? Ah, não, mas não tá gostoso. Ah, acho que não fui criada para fazer isso. Se você fica nessas coisas de imaginação, de gostosinho, de sentir um calorzinho no coração, você rapidinho vai desanimar, você vai cair na tristeza, você vai ter crises existenciais. Agora, você fazer por uma sensação de dever e amor a Deus naquele trabalho, aí sim você vai adquirir essa diligência. E aí, é interessante essa diferenciação, né. São Francisco de Sales, ele vai falar o quê? Na Filoteia? Ele vai dizer que caso você tenha um trabalho manual, você pode muitas vezes, sei lá, você vai lavar uma louça, você vai fazer um bordado, você vai tirar um trigo, enfim, se você tem uma coisa mais manual do trabalho, né, dentro desse campo de labora, que você vai fazer, né? Você vai pensar mais em Deus do que na tarefa em si. Então, se você está lavando uma louça, você pode ir conversando com Deus, né? Porque sua mente vai estar descansada e só as suas mãos estão trabalhando, digamos assim, né? Você vai estar naquela ocupação manual que o seu pensamento fique mais em Deus do que na tarefa imediata material que você está fazendo. Agora, caso você tenha um trabalho intelectual, qual que é o nosso chamado? Interromper de vez em quando, fazer uma jaculatória. E aí aqui no Planner, por exemplo, tem aquela oração que vai ter no devocionário diário também, inspirai no Senhor, né? Parar às vezes e falar assim, inspirai no Senhor as nossas ações, nossos desejos. Oração do Espírito Santo, por exemplo. Espírito Santo, me conduza a dizer o que o Senhor, o que o Espírito Santo quer, né? A falar bem, a calar quando for necessário, a ouvir. Sabe, são orações que elevam nossa alma e vão dando o quê? Essa estabilidade para seguir aquela rotina que a gente se propôs. E é interessante, se a gente pensar no nosso plano de vida, né, nas orações que a gente se comprometeu a fazer durante o dia, eu tenho, por exemplo, o Ângelus, meio-dia. Quando você para o seu dia, né, deu meio-dia, você reza a oração do Ângelus, depois pesquisem aí, tá? Quem vai falar: o "Que que é Ângelus?", pesquisem aí. É uma oração que a igreja recomenda que façamos sempre na metade da nossa jornada. Na metade da nossa jornada, independentemente de onde nós estejamos, a gente vai pensar: "Como foi o meu dia? E como vai ser até depois, né? Como vai ser até o final da minha jornada?". Você faz um balanço, ou seja, você traz Deus para sua rotina. Você às vezes vai escapar 15 minutinhos daquele daquela agitação do seu dia para meditar, para se pôr em presença de Deus. E aí, por que que isso tem a ver com a diligência? Porque isso vai te dar uma garantia de continuidade. Você não vai ficar fazendo as coisas picadinho. Você vai estar tão focada em oferecer aquele dever para Deus, né, oferecer aquele trabalho, oferecer aquela oração, aquele tempo de oração com Deus, aquela meditação, que você não vai ficar pensando: "Nossa, o que que eu vou fazer depois? O que que é mais prazeroso, o que é menos prazeroso?". Isso vai perder a importância, porque você vai estar cumprindo o seu dever. Isso é muito bonito. A diligência é você chegar a ter esse amor ao dever. Por que que você vai amar o dever? Porque é onde Deus te quer, né, é o seu posto. Então, é muito bonito pensar que onde Deus me colocou é onde ele me quer. Isso Nossa Senhora tem um maravilhoso testemunho, né, onde que Deus a colocou, é onde Deus a quer. Eh, e aí, né, dentro dessa oração, a melhor coisa para alma preguiçosa é olhar a oração como um ato de vontade. Por quê? Porque o preguiçoso ele pode olhar para a oração esperando aquela compensação, aquele sentimento. Ai, não, nossa, mas eu preciso ter luzes nessa oração. Se eu não tiver luzes, a oração não valeu de nada. Então, calma, né? Você trabalhar mais pelo ato da vontade do que pela empolgação, né? Pelo ânimo. Obedecer o dever, né. E aí, em confronto com a preguiça, a virtude da diligência vai consistir, né, nesse carinho, nessa alegria, nessa prontidão com que pensamos no bem, e nos prontificarmos a realizar da melhor maneira for possível, não fazendo as coisas só para se livrar, né, para fazer as coisas bem feitas. E aí é bem interessante, assim, que São José Maria tem um ponto que ele fala o seguinte: é, faz o que deve estar no que fazes, né? Essa frase é famosa, não por rotina,
nem para ocupar as suas horas. Olha a diferença, né? Não é para ocupar suas horas, para você concluir, para o seu dia passar, mas como um fruto de uma reflexão atenta e ponderada. Então, a diligência, ela sempre vai pressupor que você meditou, que você refletiu, que aquilo lá era o que deveria ser feito. Por isso, é diligente. O uso normal dessa palavra, diligente, já nos evoca a sua origem latina. Diligente vem do verbo diligo, que significa amar, apreciar, escolher alguma coisa depois de uma atenção esmerada e cuidadosa. Não é diligente quem se precipita, mas quem trabalha com amor primorosamente. Então, se você faz um planejamento, né, pondera diante de Deus, vê com Deus, né, o que você deveria fazer, como que deveria ser um esquema de rotina, por exemplo, essa pessoa está sendo diligente, né? Ela quer pensar da melhor forma, não de como tirar mais vantagem ou não de como se poupar mais, né? Vou fazer uma rotina que me descanse mais do que me faça ter esforço. Não. Mas o quê? Porque quer fazer aquilo com amor. E aí essa frase é bem forte, olha. É mais fácil encontrar agitados entre os preguiçosos do que entre os diligentes. Então a pessoa diligente, ela não vai ser agitada, né? Ela não vai ser sempre corrida. A pessoa diligente, ela vai ser o quê? Tranquila. Não é diligente quem se precipita. Então, essa é uma frase assim que vocês podem escrever, colocar no fundo de tela. Não é diligente quem se precipita. Então, existe esse chamado, né, de ponderar e meditar. E aí a gente entra também, né, nesse ponto que eu falei sobre a preguiça espiritual. Tem uma frase interessante. É mais fácil escorregar pelo tobogã da rotina, mesmo que seja uma rotina louca, frenética, do que ter a coragem de enfrentar consigo próprio, de agarrar com firmeza o leme da sua vida e controlar energicamente o rumo da navegação. Ou seja, você acaba tendo uma preguiça mental, né, de olhar se você está indo pelo caminho certo, se você não está, você simplesmente entra nesse tobogã da rotina. E aí nós nos sentimos então perdidos, né? Muitas vezes a gente fala, nossa, meu Deus, mas por onde eu começo? E aí a voz de Deus vai nos guiar. E a todos Deus pede que façamos muitas coisas, né? Às vezes a gente se sente especial. A gente fala, não, é porque eu tenho muita coisa, né? Assim, eu sou uma pessoa muito ocupada. Eu tenho muita gente que me pede ajuda, né? Eu tenho muitas pessoas que precisam de mim, né? E aí a gente acha que tá assim, né, por cima. Mas Deus pede a todos que façamos muita coisa. Mas a única verdadeiramente necessária é a que nos coloquemos sinceramente junto dele. Escutemos o que tem a dizer-nos. Assim, as muitas coisas, né, dessa tendência de Marta, unificam-se em uma só coisa necessária, ou seja, trabalhar cumprindo a vontade de Deus. Ou seja, fazendo a vontade de Deus. E aí que está a necessidade da meditação. Então, a meditação nos faz voltar para o nosso eixo, e a gente renova a entrega na oração. Olha que bonito, né? Se a gente fez um plano de oração, a gente fez uma rotina, a gente fez, enfim, um planejamento, é na oração que a gente vai renovar essa entrega, é na oração que a gente vai falar, Senhor, tá difícil, né? Me dá mais graças para cumprir. É na oração que a gente fala, Senhor, eu quero ir até o final, me ajuda a ir até o final. Eu não quero que isso seja mais um projeto começado e inacabado, né? Você vai estar na oração pedindo essa graça. A gente está falando aqui, gente, de virtudes celestiais. Não são as virtudes que a gente consegue na garra, né? Assim, no puro esforço pessoal. São virtudes que vêm da graça. Então a gente precisa disso, né? Não existe, eu tenho que vencer 100% a preguiça só com meios humanos. Não dá, não vai conseguir. Vai se frustrar e vai mudar de atividade, vai mudar de religião, entendeu? E aí, é justamente a voz de Deus que nos esclarece as prioridades e ajuda a hierarquizá-las. Lembrando, né, que pela ordem de importância, qual é o primeiro dever, né? Deus sempre vem em primeiro lugar. Então, é desde a minha aula de catequese eu lembro dessa figura. É aquela ideia do caminhão, né? Então, se você tem um caminhão, e aí você tem pedras grandes, pedras médias, pedras pequenas, você tem cascalhos, você tem areia, o que você vai pôr primeiro? Você não vai pôr primeiro areia, senão depois não vai caber as pedras grandes. Você primeiro coloca as pedras grandes, né? Ou seja, a prioridade
É Deus. Você primeiro vai colocar Deus, depois você vai colocar as pedras médias, depois as pedras pequenas, e quando você for colocar areia, que é a hierarquia menor, vai caber, vai ter espaço, porque a areia vai escoando e vai ocupando o seu lugar naquele caminhão. Então, na nossa alma, é exatamente assim. A gente vai colocar Deus, que é o mais importante, e ele vai ajeitar o lugar certo e adequado para as outras pedras. E ele que vai dar esse tom, né, esse direcionamento. E aí, quando olhamos então a vida com os olhos da fé, vemos que, se reagirmos com diligência e confiança aos desafios do cotidiano, isso trará ramificações eternas para nós. E aí vocês podem falar, ah, Ana, isso daí tá pouco prático, né? Então, enfim, tá terminando o nosso tempo, mas é só a gente pensar, né? É só a gente pensar que, em termos práticos, o preguiçoso, né, uma pessoa que sente que tá na preguiça, o que que ele vai precisar, né? Então ele vai precisar contar com a graça divina, mas ele vai precisar de uma prontidão. Ele vai precisar de uma fibra. E isso se conquista como, tá? Agora eu vou falar uma coisa que vai animar vocês. Isso se conquista começando pelo pequeno, tá? Então não pense que de um dia para noite você vai ser uma pessoa super laboriosa no seu trabalho, nos seus estudos, uma pessoa super ordenada que vai seguir certinho seus propósitos. Não é isso. Mas você vai treinar o seu corpo a ser fiel no pouco, tá? Ou seja, você tá em casa, tá? E aí você tá, sei lá, resolvendo algum problema no celular e o seu filho te chama. Aí, a sua tendência para preguiça é falar: "Ai, filho, vai, vai", sei lá, né, despacha o problema. E aí você fala: "Não, calma lá. Qual que é a prioridade?" Você vai ponderar, você vai se chamar para a realidade, você vai ponderar e falar: "Calma, calma, calma. Acho que Deus está pedindo que agora, né, eu espere um pouco para terminar o que eu tô fazendo, porque meu filho tá precisando de mim". E aí você vai lá, no pouco, e vai dizer sim no pouco. E aí você vai, almoçar. E aí você fala: "Nossa, que vontade, né, de um doce, não sei o que, você já comeu doce hoje", enfim, tem 1000 motivos que vão te fazer querer, né, buscar estender um pouco o seu tempo de almoço, sendo que você tem que voltar para o trabalho. Aí você fala assim: "Não", né. Aí você vai falar: "Senhor, por amor ao Senhor, eu vou cumprir meu dever". E aí você volta logo para o trabalho. Você está dando pequenos sims a Deus, você entende? Ou seja, Deus tá o Espírito Santo, gente, é uma coisa impressionante. Se a gente estiver atenta, a gente vai se conduzir por ele e o trabalho não vai ser tão pesado assim. Por quê? Porque ele vai sempre sussurrar. Ele sempre vai ser aquela vozinha na consciência e falar: "Filha, você tem que voltar pro trabalho", entendeu? E aí você fala: "Tá bom". E aí quando você se decide a falar: "Tá bom", nossa, te dá uma paz, entendeu? Te dá uma serenidade, você tá cumprindo o seu dever. Isso é incrível, é uma coisa que você sente. E aí à medida que você tá treinando o seu caráter nas coisas pequenas, você vai treiná-las nas grandes. Você vai vendo que as coisas vão tomando o seu lugar. E aí o que era difícil no começo pra você vai ficando mais fácil. E lembra do que a gente falou, né, sobre o amor ao sacrifício? Nesse livro aqui da Beata Conchita, né, que Jesus ditou para ela esse livro, ele fala isso, né, ele fala muito sobre o amor à cruz. No fundo, quando a gente busca a via mais fácil, quando a gente busca, né, adiamentos, quando a gente está muito no ativismo, quando a gente não se planeja, quando a gente está na preguiça mental, blá, 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 no fundo a gente está fugindo da cruz. E aí Jesus vai falar o seguinte, né, a cruz é aquela que justamente vai ser o remédio para esse vício, né, ela sacode o torpor que envolve os corações, despertando-os e transformando-os. Então se a gente tem uma bifurcação, o fácil e o custoso, e a gente sabe que o bem está no custoso, a gente vai se treinar a amar mais a cruz. Então, no fundo, a gente está querendo abraçar a cruz assim como Jesus abraçou. Eu não quero o jeito mais fácil. Gente, Jesus era perfeito Deus, perfeito homem, entendeu? Então, São Tomás de Aquino fala: uma só gota era capaz de salvar a humanidade inteira. Mas ele derramou uma só gota? Né? A oração no horto, ele já suou sangue. Então, lá, ele já podia ter redimido toda a humanidade, né, só o fato dele ter se encarnado já poderia ter redimido toda a humanidade, mas o que que ele fez? Ele fez: "Não faça e não se faça a minha vontade, mas a sua". Foi essa a oração de Deus, né, essa foi a oração de Jesus. Então, assim, eu poderia ter um caminho mais fácil para alcançar a paz, essa sensação de paz, mas não é essa paz que Deus está me prometendo, ele está me prometendo a via difícil, né, a vida que vai custar.
Então, quem quer seguir-me, tome sua cruz, né? Quem quer vir após mim, tome sua cruz e me siga. Então não é que a cruz não vai ficar mais leve, né, isso é interessante, né, Deus não vai te dar uma cruzinha levinha, né, só para te aliviar a barra, né, ele vai te dar uma cruz pesada, porque ele quer você junto com ele na eternidade. Então por que que ele vai falar: "Filha, sabe o quê? Nem precisa de tanto esforço, né, você pode conquistar o céu de um com um jeitinho", né, ele não vai falar isso, ele vai falar: "Filha, isso daí na verdade é assinado demo", entendeu? Não é assinado Deus. Deus vai falar: "Filha, é muito difícil mesmo, a porta é estreita". Ó, eu só falei deu. Ai, Jesus. A minha mãe fala: "Não brinca com essas coisas". Tá, é só falar isso, Deus vai falar assim: "Filha, o caminho é difícil", né. Ele vai falar assim: "Olha, o caminho é difícil, mas o meu fardo é leve", né. Ou seja, você abraçar a cruz nunca vai deixar de ser uma cruz, não vai virar tipo uma pétala de um ramalhete de rosas para você carregar, sabe, não vai ficar mais leve. Mas o que que vai acontecer é que ele vai estar contigo, é que ele vai falar: "Filha, a cruz é muito pesada, eu sei que é muito difícil sair da preguiça, eu sei que é muito difícil sair desse torpor, mas eu estou contigo. E se eu estou te pedindo, é porque é isso que vai te fazer vir morar no céu comigo. Né, é isso que vai te fazer ter a alegria perpétua, alegria que nada humanamente falando vai tirar a sua alegria. Esse que é o discurso de Jesus antes dele se entregar. Esse que é o discurso da última ceia, ele fala assim: "Essa paz nunca será roubada de vocês, vocês vão ter uma paz que perdura para sempre". E é essa paz, é dessa forma que a gente vai conquistar essa diligência é pela via dessa diligência, né, esse convite a abraçar a cruz, né, em última instância, então, é a forma que Deus nos chama para vencer a preguiça. Então, ou seja, só para retomar, né, só para retomar, eh, ele fala, né, ele termina, o conselho de Cristo, ele fala: "O remédio contra a preguiça envolta no manto da soberba é o sacrifício constante". Então, se você é acostumado a se sacrificar, acostumado a, evitar o caminho, né, evitar o caminho mais fácil, se você é acostumado a dizer sim para o que Deus fala, você vai ficando cada vez mais forte, mais forte, mais forte. Você vai mandando embora essa tendência da preguiça. E aí, quando você for perceber, você já se livrou desse vício. Bem-aventurada a alma que sofre e padece. Alcançará um grande prêmio e atrairá graças do céu para si e para outros. Então, se você olhar, né, Deus está te pedindo uma coisa que te custa, você tem que falar: Bendito seja Deus, que Ele está me dando uma chance de eu oferecer alguma coisa, né? Me compadecer junto com Ele, de eu ajudá-lo a carregar a sua cruz. E assim, claro, você vai vencendo a preguiça. E eu confesso para vocês, ó, já são 9h50. Eu, assim, foi difícil preparar essa aula, foi muito difícil, porque tem muita coisa para falar sobre a preguiça, entendeu? Então eu tentei fazer um esqueminha, não sei se vocês entenderam, se foi bom para vocês essa aula, vai escrevendo aí no chat que eu tô acompanhando, mas, daria para falar muitas coisas. Mas no fundo, se você terminou a aula olha lá. Se você terminou a aula achando que não veio uma receita de bolo, é porque você está querendo um caminho fácil. Então não vai ter, sabe? Para essa luta pelas virtudes, nunca vai ter uma fórmula mágica. Falar, nossa, faz isso certinho, que você vai conquistar esse anseio do coração humano. Não, né? Então, lutar contra a preguiça vai te custar muito. E a alma que já está dominada pela preguiça vai achar isso ruim. Vai falar: "Nossa, então quer dizer que para eu ter diligência, eu preciso me sacrificar? Eu preciso falar vários sims para Deus ao longo do meu dia? Eu preciso deixar para trás os meus egoísmos? Eu preciso não pensar só no meu conforto o dia inteiro?" É sim, sim. Resposta: sim. Então, é justamente isso, né. O caminho não vai ser fácil, né. Se você se identificou com a preguiça, né, que é um vício, realmente um vício dominante, saiba que não é fácil sair da preguiça, porque a gente já está uma vida acostumada a um mindset,
de fugir do que é mais difícil. Só que agora tá na hora de reverter isso. Então, primeiro, né, voltar ao eixo, né, falar: "Senhor, me dá força, porque eu não tenho", né, o preguiçoso ele sempre vai achar que ele não tem força, mas ele tem, porque não é dele que vem, é de Deus. Então você tem a força, você vai rezar por isso, né, todo dia no texto, na comunhão, antes do seu trabalho, você vai falar: "Senhor, me dê a diligência", você vai pedir e aí você vai começar a experimentar uma paz. Isso vai também servir de combustível para você continuar lutando contra a preguiça. Porque você vai falar assim: "Nossa, então peraí, quando eu me ofereço o meu dia inteiro e eu fico espremida como um limão, eu vou deitar no meu travesseiro de uma forma muito mais pacífica e serena do que se eu não tivesse". É justamente isso, sim, né. Então podem perceber na vida de vocês, quais foram as vezes que vocês dormiram mais felizes? Foram os dias que vocês mais se entregaram pelos outros, que vocês mais fizeram coisas boas para Deus, né. Sabe aqueles dias que você deita e fala assim: "Nossa gente, eu podia morrer hoje", sabe assim? "Combati o bom combate". Então, que nossos dias sejam sempre assim, né, sejam sempre do combati o bom combate. É, então vocês têm alguma dúvida? Aula maravilhosa, obrigada. Segunda eu começo. Amei. Gente, eu amo o senso de humor, muito bom. Eh, ficou alguma dúvida e tal? Não esqueçam então de colocar o o nome de vocês lá no devocionário diário, vai valer muito a pena. Vai ser muito lindo, vai ficar maravilhoso. Não porque é meu, né, mas é porque, enfim, é Deus fazendo, óbvio. Mas, é isso. E aí? Aula maravilhosa. Uma preguiçosa foi descoberta aqui, mas vamos consertar isso. Com certeza. Com certeza vamos consertar isso. E não. Sabe aquela frase? A gente não veio a esse mundo a passeio. É isso. Por mais que você não tenha essa ambição no seu coração, nossa, eu tenho uma ambição de perfeição, uma ambição de excelência. Por mais que você sinta, nossa, eu acho que eu não tenho isso, eu não sou assim. Aí você vai falar: "Senhor, eu quero ter isso, eu quero desejar coisas grandes", né. E aí aos poucos, com essa vida de oração, né, meditação, lendo mais a Bíblia, você vai ficar tão inspirado, né. Hoje em dia a gente se inspira com as blogueiras do Instagram. Gente, come on, né. Tá faltando o quê? Biografia de santo, tá faltando leitura do evangelho, tá faltando isso, porque a gente tem que olhar para essas inspirações, né, olhar para os santos e falar: "Gente, que demais", né. E aí você vê a Santa Terezinha, ela faleceu e falou assim: quando eu for para o céu, eu vou fazer chover graças, né, eu vou passar o meu céu fazendo bem às almas. Olha que coisa mais linda. Ela quer continuar o trabalho dela no céu, né. Então, vocês não têm esse desejo no coração de falar: "Nossa, eu quero que minha vida seja tão frutífera, tão produtiva, seja uma grande obra de amor a Deus, que eu possa continuar ajudando as almas lá de cima", né. Isso é uma coisa muito bonita. Então os links estão na descrição do vídeo, os livros que eu usei, enfim, as fontes, né, e as orações do devocionário diário, que a gente está lançando agora em agosto, elas algumas são diferentes e mais completas, por quê? Porque no devocionário planner eu coloquei uma partezinha só de devocionário e o resto era planner. E agora eu vou fazer só um livrinho de devocionário mesmo, que são oraçõezinhas pra gente carregar sempre no bolso e tal, e vai ser atemporal, né. Então, o planner mesmo. Ai, olha que lindas as coisas que eu trouxe de Roma, ó. Aqui Santa Catarina de Sena. Rezei por vocês lá, hein, gente. Eu rezei por um monte de intenções. Eh, então o devocionário planner, que vai ser orações com agenda, vai ser em novembro o lançamento. Mas o devocionário diário vai ser atemporal, ele não vai ter data, enfim, não vai ter agendinha, vai ser um lugar com as orações para a gente ter para o resto da vida. Nosso companheirinho de cabeceira, sabe aquilo lá? Vai ter até oração para o parto, tipo assim, vai ser lindo. Vai ser lindo porque, enfim, né, eu sei que é algo que Deus me pede e é algo que vai nos aproximar dele, então vai ajudar. Medo de sair do conforto, exatamente. Mas ó, começa a fazer pequenos sacrifícios, você vai ver como vai ficar mais fácil. Começa a falar assim por uma semana, sei lá, eu vou diminuir um pouquinho a temperatura da água do banho por uma semana, você já vai se sentir um Superman, entendeu?
Você vai sentir que você tem muito mais força do que você imaginava. E aí, quando você vai contrariando o seu desejo do gostosinho em algumas coisas pequenas, você vai conseguir vencer a preguiça nas coisas grandes, tá? Então, agora eu não vou comer um docinho, agora, ou seja, pensa que você vai estar falando sim para Deus, tá? Não comer um docinho, você tá falando sim, Deus, sabe? Tô oferecendo, né? Não precisa disso agora. Agora eu não vou olhar o celular. Agora, e aí, gente, a primeira vez que você for fazer oração sem olhar uma notificação do celular, você vai sentir muita dificuldade. Você vai falar assim: Meu Deus, eu tenho que olhar o celular, vai te dar um faniquito. E aí, aos poucos, você vai se treinando e aquilo vai ficar fácil para você, porque você vai construindo hábitos. Sabemos que tem tanta coisa espiritual que é boa pra gente, mas sempre inventamos desculpas pra não fazer. Exatamente. Então, lembra dessa frase de São José Maria: agora, né? Agora, porque o amanhã é a palavra dos vencidos e não dos vencedores, né? A gente quer estar do lado dos vencedores. É bem isso. Isso daí, nossa, parece que foi pra mim, meu defeito dominante. É, admirada pela quantidade de aprendizado nessa aula. Que bom, gente, graças a Deus. Eu sempre falo, mas vou repetir, né, só pra gente concluir, que eu sou a maior beneficiada, porque me faz essas aulas, né, me faz manter nessa constância dos estudos. A constância é uma virtude que eu sempre luto. Então, pra mim, na verdade, vocês estão me dando a oportunidade de trabalhar bem e oferecer esse trabalho. Então, na verdade, eu que sou grata a vocês de estarem aqui nessas aulas, tá bom? Então, gente, é isso por hoje, senão o vídeo vai ficar muito extenso. E é isso, compartilhem o vídeo com quem vocês quiserem. Essa aula agora, né, que vai subir como ao vivo, a gente vai deixar a gente vai deixar privada e vai subir o vídeo. E aí quando o vídeo estiver disponível, aí vocês podem compartilhar, reassistir, podem tomar mais notas, porque isso aqui é pra gente meditar sempre, tá? Reciclagem, o defeito dominante é aquilo que eu falei na aula, é aquele defeito que você vai estar sempre lutando, sempre lutando. E é isso, né? Deus quer a nossa luta. É isso que ele espera de nós, tá bom? Então, um beijo, fiquem com Deus e lembrando que o nosso próximo encontro Corações ao Livro. Meu Deus, já ficou tarde, olha. O nosso próximo encontro do Clube do Livro vai ser então sobre a avareza, né, que tem como remédio a generosidade, a caridade, e que distorce e que confirma o anseio divino pela confiança, né, pelo abandono. Então, esse vai ser o tema da nossa próxima aula, primeira quarta-feira do mês de agosto. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.